Hoje é dia de comunicação e controle. E como todo mapeamento de rede já foi feito no vídeo passado, hoje nós vamos dar o próximo passo. Vamos desenvolver uma interface de acesso ao inversor. Vamos padronizar algumas coisas no projeto e facilitar a vida do seu eu do futuro, que vai ter que dar manutenção nesse projeto daqui 5 anos, quando ele não lembra nem o que comeu no café da manhã, quanto mais o que ele fez num projeto 5 anos atrás. E o mais interessante, você sabia que é possível usar conceitos e linguagens de alto nível num CLP, como programação orientada a objeto? Hoje nós vamos fazer exatamente isso, e se você acompanhar o vídeo até o final, vai entender como. O meu nome é Wander Rodrigues, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique em gostei se o vídeo for útil para você e compartilhe com outras pessoas. Assim eu vou saber se esse vídeo está sendo útil para outras pessoas e se vale a pena continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agora, bora pro vídeo. No último vídeo, nós fizemos a configuração EtherCAT do inversor. A gente viu que existem 4 maneiras diferentes de fazer isso, escolhemos uma e depois modificamos o padrão dela para atender a nossa necessidade. A gente fez a configuração do objeto de dados de processo PDO. Fizemos o mapeamento, né? PDO Mapping. Fizemos a configuração das entradas e saídas, dos PDOs de entrada e dos PDOs de saída. Se você não viu esse vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima no card. Volta lá e assiste para entender o que a gente vai fazer agora. Esses vídeos são cumulativos, tá? Então, muitas vezes, para você entender o que eu estou mostrando agora, é melhor que você tenha visto o que já foi feito antes. Agora, o que nós vamos fazer é configurar uma interface. O que é uma interface? Primeira coisa, uma interface, como o próprio nome diz, é algo que está entre duas coisas. Nós estamos acostumados a falar de interface como uma IHM, uma interface homem-máquina. Mas existem muitos tipos de interface. Quando você tem, por exemplo, um plugin que se conecta a um software, um plugin do navegador, ele tem uma interface no navegador e tem uma interface no plugin como se fosse um plug e uma tomada. Basicamente é isso. Então você tem algo que está entre os dois softwares para fazer a conversão de unidades, para fazer a verificação se os dados estão corretos antes de passar para frente, sistemas de segurança, muita coisa pode ser feito com uma interface, o conceito de interface. Aqui nós temos o inversor e o CLP, e eles estão falando, eles estão comunicando, ou seja, estão trafegando dados via rede EtherCAT no nosso caso. O inversor está mandando dados para o mestre, que é o CLP, e o CLP enviando comandos para todos os escravos, inclusive este inversor. Mas, muitas vezes, esses dados eles estão dispersos, eles estão tabelados e colocados de uma forma que fique simples para organizar para o dispositivo, mas não para o projeto. Então, muitas vezes, o inversor está falando algo que o CLP não entende. Então, o que a gente faz? A gente monta um pedaço de software que vai servir como interface entre os dois, e esse software vai converter essa informação de forma que o outro entenda. Então, aproveitando a deixa, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Então, uma vez que a informação foi traduzida para que o CLP possa entender, ou para que a gente possa usar ela de maneira mais simples no projeto, o CLP também pode responder. No caso, para o inversor, é para já. Então aproveita de novo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Então é feita aqui a conversão dos dados de uma forma que o inversor vai compreender. E aí essa informação chega lá no inversor. E não se esqueça de clicar no like, de dar um joinha se você gostar, e se você não gostar, clicar no dislike. Mas mostrar para mim se está funcionando isso que eu estou fazendo e se está sendo útil para mais pessoas. Agora vamos para o projeto propriamente dito. Um exemplo de interface seria esse aqui, tá? Seria o inversor mandar informação em Hertz. E no projeto, lá dentro do CLP, nós não queremos em Hertz, a gente quer uma informação em metros por segundo. Por exemplo, metros por segundo de alimentação de material. Porque isso é importante para a gente. A gente pode pegar a informação em Hertz e fazer a conversão? Pode, lógico. A gente pode fazer essa conta. Mas você já imaginou
se a gente tiver 30 inversores e esse CLP está comunicando com os 30 e todos eles respondem em hertz e não em metros por segundo, você vai ter que copiar e colar esse cálculo em 30 lugares diferentes. Já viu? Já deu para entender aonde a gente vai chegar? Então, apesar desse projeto ser simples, a gente tem apenas um inversor, a gente está tratando isso como um projeto real, como um projeto onde poderiam ter 10, 20, 30, 50 inversores, 16 servos, coisas comuns que a gente encontra por aí nos projetos na vida real. Então, uma boa coisa a se fazer é você criar camadas de software. Você criar camadas, não só software, tá? Camadas de segurança, inclusive, físicas. Mas nesse caso, a gente está tratando de interfaces de software apenas. Nesse caso aqui, a nossa interface ela vai traduzir de hertz para metros por segundo. E no caso do programa lá no CLP, a gente tem, por exemplo, uma informação de torque dada em newton-metro, mas no inversor ele não tem... não existe um parâmetro onde a gente pode setar trabalhe a 10 newton-metros ou a 5 newton-metros. Porém, a gente consegue controlar ou às vezes limitar a corrente. Então, com isso, a gente consegue controlar de forma indireta o torque na ponta do eixo, não só do motor, como depois do motor. Então, a gente pode fazer a verificação de quantos newton-metros equivalem a quantos amperes em determinada situação, fazer as contas e na interface a gente faz essa conversão. Aí dentro do projeto a gente vai trabalhar com unidades mais próximas da nossa realidade, mais perto daquilo que a gente realmente precisa e transfere a informação para o inversor do jeito que ele precisa receber. E o que é uma interface? Uma interface nada mais é do que uma function block, ou a gente pode criar o conceito de uma interface de programação orientada a objeto, por exemplo, ou programação de mais alto nível, dentro de uma function block. O que é uma function block? É um bloco de função, como diz o nome. É um pedaço de programa que você vai ter algumas entradas, algumas saídas e um pouco de código lá dentro, de preferência não muito. A gente tem que manter simples para ficar fácil de depurar. E se necessário, a gente divide em 2, 3, 4 e faz uma cascata. Ou seja, a gente faz um bloco de função específico para cada coisa. E se for o caso, cria um bloco mãe que vai receber internamente outros blocos menores, outros blocos de função já criados. Então isso, no nosso caso, vai se comportar como uma interface. Aqui nós temos as variáveis de entrada e saída, variáveis de entrada e variáveis de saída. O que é uma interface? Basicamente, uma interface é um pedaço de código, é um pouco de código, com dados. Olha só, para quem conhece outras linguagens que não apenas linguagens de baixo nível, linguagens de PLC, microcontroladores, essas, para quem já trabalhou, por exemplo, com Java, com C++, até com Python, com linguagens de mais alto nível, vai perceber que isso daqui está mais perto dessas linguagens de mais alto nível. E o que nós temos aqui? Observe, uma function block são a parte de código, e nós temos também, tanto na entrada como na saída, dados variáveis que nós podemos estruturar em structs, que são estruturas de dados. Então, se a gente tiver pelo menos uma struct, ou mais, às vezes mais do que uma é necessário, pelo menos uma struct e um bloco de função, com isso a gente consegue criar uma interface para acomodar as informações que vão vir do inversor, e a gente precisa traduzir para o CLP, e as informações que o CLP vai mandar para o inversor. E não são só informações como tensão, corrente, frequência. Existem coisas que a gente pode fazer aqui dentro da function block e, por exemplo, o inversor não informa, mas é possível descobrir. Esse inversor, por exemplo, não foi mapeado, a gente vai ver um sinal de pronto. Ele não tem um sinal de pronto, mas a gente pode verificar se ele não tiver em falha, se ele não estiver em warning, que é uma pré-falha, se a alimentação dele estiver ok, se uma determinada quantidade de condições, a gente pode ligar um bit e falar que ele está pronto. O inversor, propriamente dito, não disse isso, mas a gente conseguiu pegar por outras informações e criou um status, um bit de status,
de pronto que pode ser usado dentro do projeto. No último vídeo, o que nós fizemos foi configurar esse desbobinador. Nós fizemos a configuração aqui dos PDOs e agora nós vamos aprender a trabalhar com Function Blocks. Eu vou dar um exemplo em uma que eu já tenho criado aqui, de um outro projeto. Essa aqui seria, por exemplo, uma interface. E, inclusive, foi a interface usada nesse projeto específico. Ela não vai ser exatamente igual a que a gente vai criar, mas a gente vai tomar ela como referência. O que a gente tem aqui? Algumas entradas, algumas saídas, e dentro dela eu tenho código que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com texto estruturado. Creio que a gente não usou nenhuma vez texto estruturado. Usou sim. Na inicialização. A gente usou na inicialização. Mas agora a gente vai usar um pouco mais de texto estruturado dentro dessa function block. E nós temos aqui, observe, as variáveis dessa function block. Nós temos variáveis internas, variáveis de entrada e saída e variáveis externas. Vamos lá, vamos por partes. O que são as variáveis internas? As variáveis internas são aquelas que valem apenas dentro da function block. Então, elas vão valer apenas aqui dentro. Elas são usadas aqui e nenhuma parte do programa fora da function block consegue ler essa variável. Ela nasce no início da execução do function block e morre no término da execução dele. Simples assim. O que mais? Nós temos aqui variáveis de entrada e saída. E aí, nós temos a coluna aqui, ó, in out. Variáveis de entrada. Nas variáveis de entrada, nós temos uma cópia. A function block, ela não usa exatamente essa variável que está na entrada. Ela faz uma cópia desse valor, aonde ele copia dentro dessa variável, nesse específico que eu estou mostrando. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil para vocês. Então aqui, ó, esse E005 Output Frequency Monitor é a variável externa, é a variável global. É a variável, inclusive, que é comunicada via rede Ethercat, que está mapeada lá no Global Variables. Essa variável ela é copiada, o valor dela é copiado para dentro dessa outra variável aqui, ó, Output Frequency. Que variável que é essa? Essa é uma variável de entrada. Output Frequency. Cadê? Aqui. Output Frequency é uma variável de entrada nesse function block. Então, é essa variável Output Frequency que é usada internamente dentro do function block. Ele não usa essa variável de fora, ele faz uma cópia, usa aqui dentro para fazer tudo o que tiver que ser feito, e o resultado, as respostas, vão sair nas variáveis de saída do function block. Por exemplo, aqui em Frequency Reference, é uma variável de saída, ele vai receber um valor e o próprio programa se encarrega em fazer uma cópia desse valor para essa variável que está aqui fora. E005 Frequency Reference. Não é a mesma variável, são duas diferentes. Uma interna à function block e outra externa, que nesse caso é uma variável global, então ela vale para todos os programas. Todos os lugares desse software, desse projeto, a gente consegue ler essa variável. E as variáveis de entrada e saída, como essa aqui, ó, env. Essa variável env, ela é de entrada, mas ela também é de saída. Como que funcionam variáveis de entrada e saída? Nesse caso, o valor dela não é copiado para dentro da function block. O que é enviado para dentro da function block, mesmo de forma transparente, a gente não vê isso, mas é o endereço dessa variável aqui fora, esse env principal. Ele vai enviar o endereço para a function block. E como a function block agora sabe qual é o endereço dessa estrutura, onde ele está carregado na memória, a function block escreve diretamente nessa área de memória. Por isso que ela é de entrada e saída. Os valores que estão aqui podem ser lidos pela function block, porém a function block pode modificar os valores dessa struct e aqui ela sai modificada para ser usada, por exemplo, na próxima function block ou em outro lugar do programa. Então, dessa forma, o bloco de função ele acessa diretamente a variável externa, a variável global, ou poderia ser uma variável local desse trecho de programa, mas não é local interna da function block. Ele acessa diretamente essa, ele não faz uma cópia.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essas variáveis, como nesse caso, elas podem estar sendo lidas e principalmente sendo escritas em vários lugares. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu recomendo fazer uma única function block que escreva nessa variável. Você pode ter a leitura em diversos lugares, mas é escrita em apenas um lugar. Mesmo que você possa escrever em vários lugares diferentes, eu recomendo que você centralize isso num único lugar. Isso evita problemas de estarem rodando dois pedaços de programa ao mesmo tempo ou duas funções ao mesmo tempo e as duas tentando escrever no mesmo lugar. Então, ora entra o valor de uma, ora entra o valor da outra. Sempre vai ficar o valor da última operação que foi feita. E isso dá uma dor de cabeça enorme para você descobrir. Isso não acontece, não dá falha na compilação. Isso não é um erro de compilação para aparecer na compilação. Isso é um erro de linha de raciocínio. A linha de raciocínio do programador está errada. Ele fez de uma forma que pode levar à concorrência. Então eu recomendo que a escrita seja feita numa única function block. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Lembrando o que foi feito no último vídeo, e nossa apresentação. Isso é do último vídeo. Então nós colocamos essas variáveis que estão em branco aqui em cima, comandos e referência de frequência, status e frequência atual, elas já foram configuradas diretamente quando a gente escolheu um determinado modo de comunicação lá via Ethercat. E essas variáveis agora que estão em amarelo, aqui ó, tempo de aceleração, desaceleração, corrente atual, código de falha, nós que colocamos manualmente. Esse é o manual que tem essas informações. No momento que eu gravo esse vídeo, esse é o manual mais novo. Pode ser que saia outras versões desse mesmo manual, mas vocês podem buscar essas informações aqui. E aqui estão os endereços que foram colocados manualmente nos PDOs, além daqueles que já existiam. E como é bom a gente trabalhar com vários equipamentos diferentes, em várias situações diferentes, a gente sempre aprende. Eu trabalho com isso há 25 anos e todo dia eu aprendo uma coisa nova. E o que é legal, se você aprende uma coisa nova e muitas vezes é melhor do que como você fazia antes, você pode copiar essa maneira de trabalhar e começar a incorporar ela nos seus projetos. A Onro, eu vou mostrar aqui, eles fizeram uma coisa que eu achei muito legal, muito simples e muito útil. Deixa eu mostrar aqui o nosso projeto. Eu vou mostrar porque pode ser que alguém esteja vendo esse vídeo e não viu os anteriores. Então, nós temos aqui alguns blocos de função que já foram configurados em vídeos anteriores para controle de um servomotor, ok? Aqui estão esses blocos de função. E nós temos em Global Variable no Group. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para melhorar para você. Tá vendo aqui, ó? Esse S-Axis Ref é uma referência a um eixo, tá? O que é essa referência? Aqui nós temos a variável tracionador. Ela é uma estrutura de dados para controle do eixo. Se a gente for aqui em tracionador, ó, aqui embaixo, e abrir para ver o que ela tem dentro, você vai ver que ela é uma estrutura de dados e dentro dela nós temos várias estruturas diferentes, aninhadas uma dentro da outra. E nós temos uma estrutura aqui ó, de comando, esse CMD, esse command, onde é colocado aqui tudo que vai ser enviado para o eixo, posição, velocidade, aceleração, jerk. Para quem não sabe, jerk é a derivada da aceleração, tá? Derivada da posição é a velocidade, derivada da velocidade é a aceleração, derivada da aceleração é o jerk. E o torque não tem nada a ver com isso, ele só está aqui mesmo. Então aqui você tem todas as variáveis que são enviadas para o eixo. São variáveis de comando. Não tem bits aqui, porque os bits de start, stop, eles não ficam aqui. Eles vão ficar diretamente em cada bloco. Por exemplo, a habilitação, aqui o enable, do MC Power, ou seja, a energização do eixo. Aqui a gente tem um execute do reset. Então os bits de entrada e de saída, alguns de saída não, eu vou mostrar, mas os de entrada principalmente, que seriam execute, start, reset, stop,
eles não vão numa estrutura de dados, eles vão, não nessa pelo menos, eles vão diretamente numa function block. Esquece esse parênteses, vamos voltar aqui. Nós temos aqui uma estrutura de dados de comando. Nós temos outra estrutura de dados, esse ACT é actual, ou seja, atual. Quais são os valores atuais desse eixo? Qual é a posição atual nesse momento do eixo? Qual é a velocidade? Qual é o torque? E um timestamp para a gente poder gerar gráfico, por exemplo, entre outras coisas. Então aqui ele mostra, isso aqui é um monitor da condição atual desse eixo. Então aqui em cima comando e aqui embaixo é um monitor, ou seja, são os valores atuais. Nós temos também um monitor não de valores inteiros ou valores reais. A gente vai ter aqui um monitor, nesse caso de status, de bits, ou seja, condições, estados. Ele está pronto ou não está? É uma resposta de sim ou não, ligado e desligado. Ele está pronto? Ele está desabilitado? Ele está em standstill. O que é standstill? Ou seja, ele está energizado e parado, aguardando um comando. Ele está executando um movimento discreto, ou seja, de um ponto ao outro como um posicionamento. Ou ele está executando um movimento contínuo, como um movimento de jogue, que vai continuar indefinidamente. Enquanto você não tirar o start dele ali, ou a habilitação, ele não para. Ou ele está executando um movimento sincronizado e assim vai. Então aqui, dentro dessa struct de status, nós temos bits que são usados para sinalizar o estado desse eixo. E com isso a gente coloca isso na lógica. Por exemplo, se ele estiver em error stop, não adianta startar um novo movimento, não adianta mandar posicionar. Você primeiro tem que cancelar todos os movimentos que estão sendo feitos ou que estavam sendo feitos, cancelar o comando de movimento, fazer um reset e depois executar outro movimento. Então você tem uma sequência. Então isso daqui serve para a gente colocar na lógica. Então a gente tem aqui um grupo de status, um grupo de comando e um grupo de valores atuais, ou seja, monitoração de valores que não são binários. Se você olhar aqui, ó, esses valores são LReal, né, LongReal e unsigned LInt. Essa organização que a Onro fez, eu copiei nos meus projetos já há alguns anos. Eu tenho feito dessa forma porque ela é simples, ela é muito funcional e você não requer explicação. Você bate o olho e você já entende o que quer dizer. As outras structs aqui não são necessárias para o que a gente vai fazer. Mas essas três, a gente copiou elas. Então aqui nós temos a parte de comandos, que é a estrutura que vai conter as informações de comandos para o inversor. Nesse caso, comandos binários, booleanos, e comandos que não são booleanos, que são inteiros, que são reais, que são com outras unidades de medida, com outras variáveis, né, outro tamanho de variável. Então a gente tem, por exemplo, o comando avançar, o comando retornar e um comando de reset. E nós temos parâmetros que vão ser enviados para o inversor de aceleração, desaceleração e de velocidade. Poderia ter mais coisas, mas a gente vai trabalhar só com esses nesse momento. Na parte de estado, ou seja, os status, nós temos aqui um exemplo de pronto. Vocês vão ver que esse daqui o inversor não manda, a gente vai ter que criar. Nós temos também o estado avançando, ou seja, em movimento na direção forward, para frente, direção sentido horário, ou retornando. Sentido horário e anti-horário, a gente consegue programar isso no inversor e inverter, tá? Então, esse avançando não necessariamente é sentido horário sempre, mas o padrão é. E aí a gente tem aqui um monitor, onde vamos ter não bits de status, mas valores atuais, velocidade atual, vai ser frequência atual, na verdade, a gente vai mapear para a velocidade, a gente vai fazer as devidas conversões. Corrente atual, código de falha, por exemplo. Aqui nós temos as informações no manual. Aquele manual que eu acabei de mostrar que estava no vídeo anterior. Então vocês podem baixar. Tem um link, inclusive, no vídeo anterior. Eu coloquei o link para vocês baixarem direto do site da Onro, para vocês não ficarem procurando. E lá, se você mandar procurar por 5000X ou Command, vocês vão chegar nesse mapeamento aqui. O que a gente tem aqui? Pra vocês observarem. Nós temos o endereço da variável de comando.
E o que quer dizer cada bit? O bit 0 é o comando forward stop, ou seja, o comando avançar quando ele está em 1. Se você olhar aqui, ó, 1 é forward, 0 stop. Se você zerou isso daqui, colocou 0, ele vai parar o inversor. O bit 1 é movimento no sentido anti-horário, movimento no sentido contrário, ou seja, ele vai retornar. Se você ligar esse bit, ele vai retornar, se você desligou, ele para. Do bit 2 a 6 é reservado, a gente não usa para nada. O bit 7 é fault reset, ou seja, é o reset de falhas. Então a gente vai ter que mapear o bit 0, 1 e 7 para as variáveis avançar, retornar e reset. Nós temos aqui também o endereço do parâmetro de aceleração e de desaceleração, que é o 4011, índice 4011, subíndice 26. E aqui 4011, 28, a gente tem o tempo de aceleração 1 e o tempo de desaceleração 1 também. E nós temos o parâmetro de velocidade, que está nesse endereço aqui, ó, 5010. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai usar isso agora. Vamos lá. Vamos criar a nossa primeira estrutura de dados. Eu vou copiar uma que eu já tenho criada. Uma aqui, ó, data types. Deixa eu colapsar tudo para diminuir o espaço aqui. Ó, aqui nós não temos nada de inversor ainda. Nós vamos criar uma variável, uma estrutura. Ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ah, vocês não estão vendo. Se eu não mudar de tela, vocês não vão ver. Agora sim. Estou tentando reduzir o meu trabalho com edição de vídeo, porque eu estou aprendendo a editar vídeo. Então, estou fazendo as trocas de tela diretamente aqui. Só que eu não posso esquecer, porque eu trabalho sozinho. Né? Ok. Então, o que nós temos aqui? Dentro de estruturas, nós temos já as estruturas criadas em outros vídeos. E nós vamos criar 3 estruturas agora. 4, na verdade, mas vamos criar primeiro as 3 primeiras. Create New Data Type. Essa aqui vai ser o nosso tipo, né? Type env command, que a gente vai ter dentro dessa estrutura. Eu vou vir aqui, olha lá, command. Eu já tenho ela criada num outro projeto, eu vou simplesmente copiar ela para a gente ganhar tempo, inclusive. O que a gente vai enviar de comando? Velocidade, vai habilitar no sentido de giro positivo, vai habilitar no sentido negativo e reset. Porém, nesse projeto que nós estamos fazendo aqui para o YouTube, para teste, eu ainda estou acrescentando a aceleração e desaceleração, que nesse aqui não precisava. Então vamos lá, copiar, colar ele aqui dentro. Temos velocidade, eu vou acrescentar a aceleração e a desaceleração. Observem uma coisa. Deixa eu diminuir o tamanho. Pronto, Accel e Decel. Melhor, porque daí na hora da gente colocar dentro do programa não fica uma frase muito grande nas variáveis. Observem uma coisa importante. Aceleração e desaceleração. Aqui nós vamos ver que ele pode ir de 1 a 360 mil. E a unidade é de 0,01 segundo, ou seja, 1 centésimo de segundo. Só que é um valor inteiro. Aqui, dentro do inversor, nesse parâmetro, a gente vai usar um valor inteiro. E se você olhar lá, onde nós estamos mexendo nesse momento, ele está como L-real, ele não está como inteiro. Por quê? Porque aqui são os dados que nós vamos manipular dentro do programa. Esses dados, uma vez que eles entrem na function block, a gente vai fazer as devidas conversões, vai transformar no caso, a aceleração de segundos, a gente vai passar para centésimos de segundo e vai enviar para o inversor. E se a gente for ler esse parâmetro do inversor, a gente vai fazer a conversão ao contrário, né? A inversa. Vai fazer a conversão e jogar aqui. Então, o que interessa para a gente nesse momento, aqui no data type, são as variáveis que nós vamos usar no projeto, não as variáveis que o inversor precisa. As que o inversor precisa, nós já criamos. Elas estão aqui, ó. Global Variable, inversores, já estão aqui, tá? Então, nós temos aqui... Cadê a nossa aceleração e desaceleração?
Acho que eu não trouxe para esse projeto. Falha minha. Mapeamento do nó 2. Não foi salvo. Vamos criar de novo. Vamos aproveitar. Porque cargas d'água não foi salvo. Não sei se vocês olharem no vídeo, tava lá. Acho que eu fechei e não salvei. Então, se a gente ver aqui, ó. O que é isso? Estou dentro de I/O Mapping. Uma vez que a gente já criou o nó, já configurou, agora vamos no mapeamento de I/O, da parte de hardware. Aqui, ó. Create Device Variable. Criar variáveis do dispositivo. Observem a hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer. Ele vai preencher essas variáveis que estão vazias. Não preciso fazer manualmente, ele preenche para mim. Preencheu. Ele pegou essas variáveis que estão na rede Ethercat, criou variáveis globais que estão aqui, ó, em Global Variable, e fez o mapeamento, o link de uma com a outra. Vamos lá em Global Variable. Agora, interessante. Agora, vou falar agora apareceu, caramba, mas eu nem mapeei ele para dentro desse grupo. Tá aqui, ó. Ela apareceu aqui, ó. Desbobinador F002. First Acceleration Time 1. Aqui, ó. Desbobinador F002. First Acceleration Time 1. Então, vamos agora selecionar essas variáveis. Isso aqui já foi feito no vídeo anterior, tá? Mas se você não acompanhou, vamos aqui em Group Settings, adicionar a um grupo existente. E que grupo é esse? O grupo dos inversores. Ok. Tá lá. Então agora se eu ver aqui em inversores, filtrei, agora aparece tudo, inclusive a aceleração e a desaceleração. Então olha só que interessante. Camadas, como cebolas. Nós temos uma variável aceleração que será usada dentro do programa, dentro do projeto de software. Essa variável vai ser colocada dentro de uma function block. E essa function block vai modificar ela, na verdade, né? Nesse caso, vai pelo menos multiplicar por 100, que a gente vai trabalhar em segundos dentro do projeto, só que o inversor trabalha em centésimo de segundo. Então, no mínimo, vai multiplicar por 100 na ida e dividir por 100 na volta. E essa variável que nós vamos usar aqui, ela vai ser escrita aqui dentro, dentro de desbobinador F2 First Acceleration Time. Essa variável global, por sua vez, está mapeada para essa variável de comunicação, que é essa que é criada automaticamente quando a gente seleciona ela lá nos PDOs, nos objetos de dados de processo, aqui na Ethercat. A primeira informação passa para a segunda variável passa para a terceira, e a terceira, que está aqui dentro, que está mapeada aqui nesses PDOs, ele vai estar a uma saída. Ele deve estar aqui, ó. First Acceleration, ela está mapeado nesse primeiro PDO aqui. Você consegue ver aí. Ótimo. Essa é a variável que vai ser efetivamente enviada para o inversor. Então, a gente tem diversas camadas e é interessante e importante entender essas camadas para vocês poderem manipular elas de forma inteligente. Senão você fica perdido. Saímos desse parênteses, vamos voltar lá para as nossas variáveis que estão sendo criadas agora. Então a gente criou o tipo, né? Type env command. Então a gente tem aqui velocidade, aceleração, desaceleração, habilitação positiva e negativa do inversor e o reset. Ok. Próximo. Vamos voltar aqui. O que a gente tem nos comandos? Exatamente o que a gente já tinha visto. Avançar, retornar, reset, aceleração, desaceleração e velocidade. E agora nós vamos para o estado ou status. O que a gente tem aqui no status? Se a gente olhar no manual, a variável que está mapeada lá na rede Ethercat é essa variável 5100 em hexadecimal status. E aqui estão os bits dela. Bit 0, 1, 2, 3 e assim vai. Ele vai mostrar no bit 0 se está avançando. No bit 1, se o inversor está retornando. No bit 2, não, bit 2 é reservado. Bit 3, se o inversor está em falha. Bit 4 a 6 reservado. 7, warning, ou seja, uma pré-falha, um aviso.
9, se ele está em modo remoto ou local. Para quem não está acostumado a trabalhar com inversor, modo remoto é a maneira como você trabalha. Ele está sendo comandado remotamente por outro dispositivo, pela rede ou pelas entradas digitais e analógicas dele. Porém, é possível a gente passar ele para modo local e fazer um controle diretamente no inversor. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um displayzinho aqui no inversor e alguns botões? Então a gente pode passar o inversor para controle local e fazer o controle diretamente aqui na IHM do próprio inversor, ok? Mas via de regra tem que estar sempre em remoto, a não ser que você esteja fazendo uma intervenção para manutenção, um teste lá diretamente no inversor. Mas aqui ele te informa, inclusive aqui a gente consegue ver se alguém lá no painel acessou o painel e está mexendo no inversor. Ele vai mudar isso aqui, a gente pode logar isso, a gente pode guardar essa informação. Tal dia, tal hora, em tal momento, o inversor tal foi passado para modo local, ou seja, alguém estava mexendo nele. E em outro momento voltou para remoto. Então isso daí pode ser gravado para auditoria, fins de auditoria em algum momento. Bits 10 e 11 são reservados. 12, Frequency Matching. O que é isso? Se ele atingiu a frequência que você solicitou. Você pediu para ele rodar a 50 Hz, o inversor acelera até 50 Hz. Na hora que ele atinge essa velocidade, ele liga esse bit. Tá? Ele cumpriu esse passo. Aí você pode usar esse bit para startar a outra coisa. Bits 13 e 14 reservados. E bit 15 é quando existe um erro de comunicação entre o inversor e a placa de comunicação dele. Deixa eu pegar um que tem a placa de comunicação aqui. Aqui, ó. Entre o inversor e a placa de comunicação dele. Então, quando você tem uma falha de comunicação, na placa vai sinalizar um bit que a gente vai ler como esse bit 15 do status, da palavra de status do inversor. Então, vamos lá criar esse status. Então, a gente vai vir aqui, ó. Clica com o botão direito. Vamos em Create New Data Type, T. Começar todos com T, porque aí fica fácil e não mistura com outros nomes. Inversor, Inv, Status. Bem simples. E como eu não sou bobo nem nada, eu vou copiar do que eu mesmo já tinha feito em outro projeto aqui com vocês, para vocês verem. Então aqui são tudo que está naquela variável. Alarme, warning, se está rodando ou não. Lá não tem rodando, a gente vai criar esse bit. Mas ele é útil, por isso que eu coloquei. Red, perdão, ele não tem nem rodando e nem red. Ele tem rodando avante e rodando reverso. Ele não tem um só rodando. Aí forward, reverse, remote, frequency matching e connection error. Vamos copiar esses caras aqui. Copiar. Aqui. Colar. Então nós já temos aqui todos os bits que serão devolvidos do inversor para o CLP. Qual é próximo ou a próxima etapa agora? São as palavras de monitoramento, certo? E o que a gente mapeou para monitoramento? A gente mapeou a frequência, no nosso caso vai ser velocidade atual. E o inversor devolve frequência atual, né, de saída. O inversor devolve também, olha só, eu já vou explicar uma coisa. Ele devolve a corrente, código de falha e código de warning. Então aqui são os parâmetros, ó, D81, D90, D01 e D02 são os parâmetros dentro do inversor. Se caso você queira acessar diretamente na IHM dele, ele está copiando o valor desses parâmetros para essa área de memória que vai ser enviada pela rede. Olha só que interessante. Nós temos um endereço 4010 com subindex 22, Output Frequency Monitor. E nós temos no endereço 5110, Output Frequency Monitor. Qual dos dois a gente deve usar? Como que você decide qual dos dois usar? A resposta está no vídeo passado. Vamos lá no nosso vídeo passado, vamos lá na nossa apresentação. Tá? Vamos voltar. Deixa eu ver onde está. Onde nós fizemos isso.
Putz, pior que eu acho que eu não coloquei na apresentação. Não coloquei, tá só no manual. Ok. É porque eu mostrei diretamente no manual. Dessa vez eu fiz os recortes no manual e coloquei aqui na tela. Mas, bom, vamos lá. Deixa eu deixar num lugar que eu consiga acessar e seja mais útil. Aqui. Tá. Vamos voltar para cá. Se vocês olharem no vídeo anterior, ou quem assistiu vai ver. Para esse inversor, existem 4 maneiras diferentes de fazer a comunicação, de fazer o controle dele via rede Ethercat. Então, para esse inversor, existem 4 maneiras diferentes para fazer o controle dele via rede Ethercat. Nós escolhemos a mais flexível, aquela que permite a gente acrescentar coisas, acrescentar variáveis a serem enviadas para o inversor e acrescentar variáveis a serem lidas do inversor. Porém, ele já tem, vou mostrar, variáveis. Ele já tem variáveis mapeadas só pelo fato da gente ter escolhido aquela maneira de trabalhar. Então, se eu vier aqui no inversor, se eu vier aqui atrás, aí vocês não estão vendo, né? Aqui, em Edit PDO Mapping. Aqui. Se vocês observarem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui você tem output numa cor roxo, uma cor avermelhada, isso aqui é um roxo, output lilás, eu acho. E nós temos aqui embaixo, ele está em branco, está habilitado. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer. Aqui, eu desabilito, aqui eu habilito. Opa, deixa eu cancelar, senão eu vou bagunçar tudo que eu fiz. Então aqui, esse PDO, ele está habilitado, ou seja, esse container está habilitado. E nesse container eu vou trafegar a informação, o dado dessa variável que está lá na placa de rede do inversor. Esse endereço, lembrando, não está dentro do inversor. Está dentro da placa de rede que está plugada no inversor. Dentro do inversor ele assume outro lugar. Dentro do inversor é esse F02. Esse 4011.2.26 está dentro da placa de rede. E a gente traz para o CLP através desse container aqui. Esses que estão em lilás, fomos nós que colocamos. A gente criou manualmente. Mas, aqui está desabilitado. Esse próximo está desabilitado. Esse último aqui, o 258, ele está habilitado e não está lilás. Por quê? Porque esse aqui é padrão. Quando a gente seleciona o modo de comando, o modo de controle, o próprio sistema já mapeia algumas variáveis para a gente e essas variáveis elas aparecem aqui. Por isso que ele está em branco, ele não está numa cor diferente. Ele está mapeando aqui o 5010. No nosso caso lá era o 5110. Deixa eu vir aqui. Essa aqui. 5110 é uma entrada do CLP, uma saída do inversor. Monitoramento de frequência de saída do inversor. 5110. Ok, mas por que eu estou usando essa ao invés, por exemplo, de usar aqui o 4010? Qual que é a diferença? Nenhuma. Mas, como o valor vai estar nas duas variáveis, o valor vai estar tanto nessa aqui embaixo, como nessa aqui em cima. Mas quando a gente seleciona aquele método de controle, essa de cima já é mapeada automaticamente e em muitos casos eu não consigo desmapear, não consigo tirar ela. Aqui eu acho que até consigo, eu nunca tentei, mas eu acho que eu até consigo. Mas normalmente não, em alguns casos eu não consigo modificar aquilo que o sistema coloca automaticamente, só consigo acrescentar. Então, nesse caso, a gente vai usar essa de cima. Aí você me pergunta, mas por que duas? Por uma questão de organização. Essa aqui de baixo é uma cópia do parâmetro do inversor. Então, isso aqui tem a ver com um padrão do inversor, desse modelo, dessa família, desse fabricante, da Onrum. Outro fabricante, a Yaskawa, por exemplo, não está lá em D01, o Output Frequency Monitor. No caso da Yaskawa, isso aqui vai dentro de um grupo com letra U. Os monitores estão no U1 alguma coisa, U2 alguma coisa.
D de dados são parâmetros onde você insere no inversor. Não é que você não vai ler do inversor isso daí. Então, no caso da Haskell, eles têm outro padrão. Então, isso aqui tem a ver, essa parte de baixo aqui tem a ver com o padrão do fabricante do dispositivo. Essa parte de cima aqui tem a ver com o padrão da Kenopen que foi assimilada pela Ethercat. Ficou um pouco confuso e eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque é muito... isso aí vai se estender muito se eu entrar nesse assunto. Mas aqui é um padrão da rede Ethercat para que todos os dispositivos que conversem em Ethercat e estejam aptos a trabalhar num padrão chamado SIA 402, eles têm que ter uma certa estrutura de dados de entrada. Eles têm uma interface, isso aqui é uma interface de entrada. E eles têm que executar certas ações sempre do mesmo jeito. Então, isso aqui tem a ver com a SIA 402, tá? Tem a ver com o padrão da rede Ethercat, essa variável 5110. A variável 4010, ela é exclusiva do fabricante, nesse caso da Onrum. Tá? Se fosse outro fabricante, isso aqui ia cair em outro lugar. Então, se você colocar essa variável aqui e você for trabalhar com outro fabricante em algum momento, muito provavelmente ela vai cair exatamente no mesmo endereço, inclusive. Ok? Até isso é padronizado. Por isso, você usa a de cima. Vamos voltar aqui, lá no nossos data types. Nós colocamos aqui os status. Agora é hora de colocar os monitores, que são os atuais. Então, vou copiar. Na verdade, nesse projeto eu não tenho torque. Então, eu vou copiar só velocidade corrente. Foi. Então, aqui a gente vai criar um novo... Opa, errei. Não é um novo membro na variável acima. É uma nova variável. A gente vem aqui. Create new data type. Vocês estão vendo aí. E env actual ACT. E vamos colar. Ctrl V para colar velocidade e corrente. Vocês vão me perguntar, pô, mas aqui a gente colocou código de falha e código de pré-falha. Isso vai em outro lugar. Isso não vai aqui. Isso vai numa variável padrão, numa estrutura de dados padrão que nós já criamos, que é uma estrutura de erro. Então, error, ele recebe lá o status, se tal não está em erro, o ID, que seria o código de falha, e uma mensagem. Muitas vezes, a gente recebe o código de falha e o status permanece em 0 quando é warning, e recebe um código de falha, na verdade o código de warning e o status permanece em 0. Isso indica que é o warning. Quando a gente recebe um ID, um código de falha, e é uma falha, não warning, o status vai para 1. A gente vai fazer dessa forma também. Isso é um padrão de outros fabricantes que eu assumi para trabalhar nos nossos projetos. Isso facilita bastante. Ok, e agora o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que criar essa variável aqui, ó. Env control. O que tem nela? Todas as outras. Ela tem uma estrutura de status, uma estrutura de valores atuais de monitoramento, uma estrutura de comandos e uma estrutura de error. Então, é essa aqui que nós vamos criar. Env control. Então, vem aqui, clicar aqui embaixo para ele colocar aqui embaixo. Create new data type, type e env control. Então, é a estrutura de dados utilizada para controlar inversores. No nosso caso, apenas um. Vamos criar aqui um novo membro e ele vai ser command, ele vai ser do tipo env command. Nós vamos criar aqui mais um membro. Ele vai ser o status e ele vai ser do tipo env status. Vamos criar o próximo. ACT atual e env ACT, ok? E uma variável de error. Ela vai ser do tipo error. Pronto. Agora nós já temos a estrutura mãe,
e as estruturas filhos, são as estruturas aninhadas aqui dentro, para controle do nosso inversor. Então, a parte de dados da nossa interface já foi criada. Agora vem a parte de código da nossa interface. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos o código e nós temos as variáveis. Então, a gente já acabou de criar as variáveis in-out. São essas daqui. As variáveis de entrada e de saída já estão mapeadas. São as variáveis globais que vão vir da rede EtherCAT. Por exemplo, a frequência atual vai entrar aqui. A gente vai calcular a velocidade com base nessa frequência e vai jogar ela na saída, no caso aqui numa in-out também. E um comando rodar vai vir aqui na nossa in-out e vai sair para voltar para a EtherCAT. Vou fazer isso, vai ficar mais claro na hora que a gente fizer. E vamos criar uma function block. Adicionar function block. Quando a gente cria um programa, tem a opção de criar em ladder ou em texto estruturado. Function blocks, normalmente eu crio em texto estruturado, porque fica mais fácil de trabalhar e cabe mais coisa na tela. E normalmente você faz conta dentro da function block. E o texto estruturado é muito melhor para fazer contas, para fazer expressões, do que o ladder. Só por isso. Se você quiser, pode trabalhar com ladder mesmo. Vamos ver o nome que eu dei no outro projeto. Aqui, ó. Env Interface. Então aqui, vai vir aqui, clica com o botão direito, renomear, Env Interface. Nós criamos a function block e agora nós vamos precisar colocar as variáveis de entrada, de saída e a parte de código. Mas esse vídeo já está ficando muito longo. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo. Essas informações, elas estão nesse manual, esse manual da ONRO. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar o vídeo para atingir mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.